Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Ah, o amor, né? O olhar apaixonado nos deixa cegos para os defeitos e com os olhos bem abertos, bem saudáveis, para enxergarmos as qualidades em outra pessoa. Sabe, ao contrário do que se fala por aí, eu não acredito que Deus tenha apenas uma única pessoa, uma única opção para você no mundo. Afinal de contas, a Bíblia apresenta princípios gerais para que nós façamos uma escolha e para que essa escolha seja a melhor possível. Você pode ouvir a opinião de amigos, o conselho dos pais, buscar a orientação divina. Agora é importante frisar: a decisão final será sempre sua, de ninguém mais, nem do acaso. Se você errar, se você tomar uma decisão equivocada nessa escolha, não há como devolver simplesmente o pacote. Embora haja alguma exceção prevista na Bíblia em relação à quebra de aliança, você jamais vai passar por uma decisão de divórcio, de separação, sem que haja algum tipo de problema, algum tipo de arranhão, algum tipo de trauma. Portanto, a hora do namoro, a hora da escolha, é o momento de se fazer as perguntas mais difíceis. Ou seja, essa pessoa tem planos para o futuro? A pessoa com quem você quer se unir entende as verdadeiras prioridades de sua vida? É alguém responsável profissionalmente? É alguém que tem compromisso com os outros, compromisso com as suas responsabilidades? É alguém confiável? É alguém que dá valor à economia? É alguém honesto? É alguém previdente? É uma pessoa pura? É uma pessoa respeitadora? Como esta pessoa trata os seus pais, os seus irmãos, a sua família? Como se veste? É uma pessoa que se dá o respeito? É uma pessoa calma ou é violenta? É uma pessoa que cuida da sua saúde, cuida da sua forma, cuida do seu corpo? Não adianta fugir dessas perguntas, que são difíceis. Uma hora ou outra você vai se deparar com elas. E é importante que você passe por elas ainda no momento da escolha. Afinal de contas, passando-se então para o casamento, tudo isso será potencializado. Então aquilo que você não gosta hoje, que de repente releva, no futuro pode se tornar um grande entrave para um bom relacionamento. Sabe, nós estamos chegando no começo de uma semana que vai terminar com o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E nós queremos falar um pouquinho sobre o relacionamento nesse momento. Falar sobre a escolha de uma pessoa, sobre a união em um casamento, a união de um casal. Enquanto a gente está nesse período, nessa fase da vida, de escolher alguém para passar o restante dos dias, é verdade que a gente vai sofrer pressões de todos os lados para que tomemos logo uma decisão. Esta pressão pode vir de dentro de nós mesmos, dos nossos instintos, pode ser do parceiro ou da parceira, pode ser de familiares, de amigos, da sociedade. Mas veja, é importante que não se tenha pressa. Essa é uma escolha muito importante. A pessoa, inclusive, que você está namorando, que você deseja namorar, pode ser maravilhosa, mas talvez não seja a ideal para você. Vou até repetir. Ela pode ser maravilhosa, mas talvez não seja a ideal para você. Porque além de todas essas questões que nós levantamos, tem outra situação bastante peculiar, que é o fator da atração, a química, chamada por alguns. Isso também deve receber a nossa atenção, também é importante. Você precisa se concentrar no que sente quando está perto dessa pessoa. É necessário, por exemplo, gostar da maneira como Deus a desenhou. O seu sorriso, o seu cabelo, o seu jeito de olhar deve despertar o seu interesse. E isso podemos chamar de química. Não é aconselhável se casar com alguém que não satisfaça o seu senso estético, embora esse não deva ser o único critério, mas ele é muito importante também para a felicidade e para a manutenção do casamento. Então, casar não é uma coisa simples.
as variáveis são múltiplas. Realmente não é uma coisa para pessoas imaturas. É preciso que nós nos conheçamos, como nós abordamos aqui mais cedo no Bom Dia Novo Tempo, para que assim a gente possa também querer conhecer a outra pessoa, possamos a entender. E além disso, você deve se deixar conhecer pelo seu parceiro ou pela sua parceira. É bem verdade que nenhum de nós está 100% preparado ou estará 100% preparado para um casamento. Sempre haverá coisas a serem ajustadas. E é por isso que o casamento ele é um constante crescimento, um constante conhecimento mútuo. Mas é importante termos esta mente aberta, termos esta vontade de permanecermos unidos a despeito de qualquer coisa. Não podemos abrir mão da orientação divina. Quero contar uma história para você. Certo pai viúvo tinha 2 filhos. Em um dado momento da sua vida, já bastante castigado por uma doença incurável, ele percebeu que tinha pouco tempo, poucos dias. Nisso decidiu convidar os seus filhos para uma curta caminhada ali perto de casa e em poucos passos chegaram a uma praça. Ali havia uma pequena árvore que nascia em um espaço público. Ele então pediu para os irmãozinhos que fizessem um voto, prometessem que, ainda que lhes viesse faltar a vida do pai, eles nunca se desunissem, nunca brigassem a ponto de não se perdoarem. Que eles sempre se respeitassem e respeitassem a autoridade dos seus avós, que seria quem cuidaria deles a partir de então. O tempo se passou. Em alguns dias, aquele pai acabou falecendo, os filhos ficaram então aos cuidados dos avós. O tempo foi passando mais e mais, se tornaram adolescentes, se tornaram adultos e os avós também vieram a falecer. No momento da partilha de bens, houve uma briga, um desentendimento e eles jamais voltaram a se conversar. Entretanto, certa vez, o irmão mais velho precisou realizar algum serviço ali na vizinhança, na antiga vizinhança, e se deparou com aquela fita, ainda amarrada naquela árvore. Uma árvore que já havia crescido, já havia engolido boa parte daquela fita. E ele se lembrou da promessa. Buscou o seu irmão, eles se reconciliaram, fizeram as pazes. E ali então eles entenderam que, assim como aquela árvore era o centro da sua união, o seu pai era o centro, colocando aquele sinal na árvore. Isso também acontece em relação ao nosso Deus. Quando a gente se desloca, isso serve para o casamento, em direção à cruz, em direção ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Ele tem o poder de nos unir. E dentro do casamento tem que ser assim. Corramos sempre que houver algum dilema, algum problema, alguma briga, em direção ao centro, em direção ao nosso Deus, para que Ele possa nos reconciliar. Como Criador do casamento, Deus sabe sempre a fórmula certa para que as coisas deem certo. Se as aplicarmos em nossa vida, colocarmos em prática, nós realmente seremos felizes. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de segunda, dia 6 de junho de 2022. A você o meu abraço, meu carinho, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.